O medo é uma das forças mais poderosas que controla a mente humana. Napoleon Hill, em suas profundas reflexões sobre sucesso e realização, nos revela algo que muitos ignoram. O medo não é apenas um obstáculo, mas uma energia que, se não for compreendida, domina a vida inteira. Hill afirma que o medo nasce da dúvida, da incerteza e da falta de autoconfiança. Ele não escolhe classe social, idade ou experiência. Ele ataca qualquer pessoa que permita que a mente se torne um terreno fértil para suas sementes. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo ao medo, em vez de compreendê-lo. Mas a sabedoria de Hill mostra que o medo pode ser transformado em combustível para a ação, e que o primeiro passo é reconhecê-lo. Quando entendemos que ele é apenas uma projeção da mente sobre possibilidades negativas, começamos a recuperar o controle sobre nossos pensamentos. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. Hill nos alerta que o medo se manifesta de formas sutis: medo da pobreza, da crítica, da perda, do fracasso ou da rejeição. Cada uma dessas manifestações cria uma barreira invisível entre você e o sucesso que deseja. Mas, se você aprender a identificar essas formas, pode neutralizá-las antes que causem danos reais. Este é o primeiro segredo que Napoleon Hill compartilha sobre como enfrentar o medo. Observá-lo, nomeá-lo e compreender sua origem. Uma mente consciente é capaz de transformar o medo em clareza e estratégia. Se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas descubram o poder de superar o medo. Napoleon Hill explica que o medo é, em essência, uma criação da própria mente. Ele se alimenta de pensamentos negativos, crenças limitantes e experiências passadas mal digeridas. Cada vez que você se entrega à preocupação ou à dúvida, o medo cresce silenciosamente, tornando-se cada vez mais real. Mas há uma boa notícia. Assim como ele é criado pela mente, ele pode ser controlado pela mente. Hill enfatiza a importância da fé e da autoconfiança como ferramentas poderosas contra o medo. Ele nos desafia a questionar cada preocupação irracional. Isso é realmente provável ou apenas imaginário? Quando começamos a fazer essas perguntas, a força do medo diminui imediatamente. Outro ponto crucial é a ação decisiva. Hill nos lembra que a indecisão é a porta de entrada para o medo. Aqueles que procrastinam ou evitam enfrentar desafios acabam alimentando suas próprias inseguranças. Em contrapartida, a ação, mesmo que pequena, gera confiança, fortalece a mente e reduz o poder do medo. Além disso, ele ensina que o medo raramente aparece sozinho, está sempre acompanhado de ansiedade, dúvida e hesitação. A chave para superá-lo está em compreender que ele é temporário e que não define quem você é. Cada passo dado em direção ao enfrentamento do medo é uma vitória sobre a própria mente. Ao reconhecer o medo, compreendê-lo e agir, você começa a transformar a ansiedade em energia criativa. Inscreva-se, acione o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa libertar-se do medo hoje. Hill revela que o medo tem o poder de paralisar a ação e impedir que pessoas talentosas alcancem seus objetivos. Ele não se manifesta apenas em situações extremas. Muitas vezes, ele se esconde em pequenas decisões diárias. Medo de falar em público, de expressar opiniões, de assumir riscos ou de investir em si mesmo. Cada pequeno medo não resolvido se acumula, criando um bloqueio invisível que pode se tornar insuperável ao longo do tempo. A sabedoria de Hill é clara. Não se trata de eliminar o medo, mas de compreendê-lo e neutralizá-lo antes que ele controle suas escolhas. Ele ensina que a mente humana funciona como um campo magnético, atraindo aquilo que você concentra. Ao focar em preocupações e medos, você intensifica seu impacto. Mas, ao redirecionar pensamentos para possibilidades, soluções e oportunidades, o medo perde sua força. Outro ensinamento vital é a importância de assumir responsabilidade total sobre suas emoções. Hill afirma que culpar circunstâncias externas ou outras pessoas é uma forma de fortalecer o medo. Em contraste, quem reconhece que o controle reside em suas próprias decisões
encontra liberdade e força interior. Assim, cada decisão corajosa, cada ação apesar do medo, cria um ciclo virtuoso de confiança. A coragem se transforma em hábito, e o hábito em um estilo de vida que o medo não consegue penetrar. Se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas aprendam a dominar o medo. Segundo Napoleon Hill, a ignorância sobre a natureza do medo é a raiz de muitas falhas humanas. Ele afirma que a maioria das pessoas reage emocionalmente sem analisar a origem de suas preocupações, mas a mente que observa, que questiona e que estuda o próprio medo desenvolve uma clareza única. Hill identifica 6 tipos principais de medo que afetam a vida das pessoas: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Cada um desses medos tem uma raiz psicológica profunda, e muitos deles se originam em experiências passadas ou em crenças herdadas da sociedade. A técnica de Hill consiste em identificar exatamente qual medo está influenciando suas decisões, examinando-o detalhadamente e confrontando sua irracionalidade. Ele ensina que quando a mente encara o medo de frente, analisando-o, ele perde grande parte de seu poder sobre você. Além disso, Hill destaca a importância da visualização positiva. Substituir imagens mentais de fracasso por imagens de sucesso fortalece a mente e reduz o impacto do medo. A ação combinada com visualização transforma a ansiedade em determinação. Cada passo consciente em direção à superação cria uma sensação de controle e liberdade. Hill nos lembra que enfrentar o medo é um exercício diário e que cada desafio vencido aumenta exponencialmente sua confiança e resiliência. Inscreva-se, acione o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa vencer seus medos agora. Napoleon Hill ensina que o medo também é contagioso. Pessoas que constantemente expressam medo e dúvida podem influenciar negativamente aqueles ao seu redor, criando um ambiente de insegurança. Por outro lado, indivíduos que enfrentam seus medos inspiram coragem e ação. Hill enfatiza a responsabilidade pessoal como chave para o sucesso. Assumir a própria vida, sem culpar fatores externos, fortalece a mente e elimina a energia do medo. Ele ainda revela um princípio crucial: cada medo enfrentado é um degrau na escada da autoconfiança. Quanto mais você se atreve a enfrentar pequenas e grandes adversidades, mais sua coragem cresce, tornando o medo cada vez menos intimidador. Outra lição é que a procrastinação é o combustível do medo. A inação permite que dúvidas e ansiedades cresçam sem controle, enquanto a ação imediata quebra o ciclo de insegurança. Hill nos incentiva a escrever nossos medos, analisá-los e criar planos concretos para enfrentá-los. A clareza sobre o problema diminui seu poder, e a ação transforma potencial em resultado. Ao adotar essa postura, o medo se torna um aliado silencioso, mostrando onde é necessário crescer e agir. Cada momento de enfrentamento gera força interna e liberdade emocional. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que outros também aprendam a dominar seus medos. Hill afirma que o medo é frequentemente confundido com intuição. Muitas pessoas acreditam que suas preocupações constantes são sinais do universo, mas na realidade, são manifestações do medo. Ele nos alerta para diferenciar entre alerta genuíno e ansiedade criada pela mente. A meditação, reflexão e autoanálise são ferramentas essenciais para essa distinção. Além disso, Hill ensina que o medo do fracasso é o mais prejudicial, pois paralisa talentos e sonhos antes mesmo de terem chance de florescer. Ele sugere que você reescreva sua história interna, transformar o "não consigo" em "vou tentar com estratégia" é uma mudança poderosa. Outro ponto vital é a disciplina mental. Hill enfatiza que apenas uma mente treinada para reconhecer padrões de medo e substituí-los por soluções pode alcançar liberdade real. O medo é, portanto, um professor silencioso. Se você estudar suas lições, descobrirá seus pontos fracos, suas crenças limitantes e as oportunidades que surgem quando age apesar dele. Cada conquista, por menor que seja, prova que o medo pode ser enfrentado e superado.
Hill finaliza este princípio afirmando que enfrentar o medo diariamente constrói uma coragem permanente, que se torna seu maior patrimônio. CTA. Inscreva-se, acione o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa transformar o medo em força. Napoleon Hill ensina que o medo é a origem de muitos erros e fracassos na vida. Ele destaca que pessoas bem-sucedidas não são aquelas sem medo, mas aquelas que aprenderam a agir apesar dele. Hill explica que o medo da rejeição, por exemplo, impede que ideias inovadoras sejam compartilhadas, que relacionamentos sejam construídos e que oportunidades sejam aproveitadas. A chave está em compreender que rejeição não é fracasso, é apenas um feedback que direciona para novos caminhos. Outro ensinamento importante é a prática da coragem cotidiana. Decisões pequenas, enfrentando medos diários, preparam a mente para desafios maiores. Hill nos alerta que o medo constante corrói a confiança e distorce a percepção da realidade, criando um mundo de limitações artificiais. Ao contrário, ao cultivar coragem e fé em si mesmo, a mente transforma o medo em alerta estratégico. Cada ato de enfrentamento constrói resiliência, disciplina e força interior. Hill enfatiza ainda que não há crescimento real sem desconforto. O medo é o sinal de que estamos saindo da zona de conforto e entrando na região do verdadeiro desenvolvimento pessoal. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo para inspirar coragem em outros. O medo também atua como um bloqueio invisível para a criatividade. Hill explica que a mente tem potencial ilimitado, mas quando dominada pelo medo, pensamentos inovadores e ideias transformadoras são sufocados antes mesmo de serem explorados. Ele ensina que cada vez que a mente enfrenta e domina o medo, uma nova faixa de criatividade e oportunidade se abre. O medo da crítica e do julgamento é particularmente poderoso, levando pessoas a se autocensurarem e evitarem ações ousadas. Hill recomenda práticas de autoafirmação e visualização positiva como antídotos eficazes. A mente que se projeta constantemente em cenários de sucesso, mesmo diante do medo, começa a atrair circunstâncias favoráveis. Outro ponto crucial é a consistência. Hill enfatiza que apenas através da prática diária de enfrentar o medo, analisá-lo e substituí-lo por ação, a liberdade emocional se estabelece. Cada passo corajoso reforça a autoconfiança e demonstra que a mente é mais forte do que qualquer emoção negativa. Hill conclui que o medo é inevitável, mas sua reação a ele define seu destino. A grande vitória é quando o medo se torna guia e não prisão. Inscreva-se, acione o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa desbloquear seu potencial criativo. Hill ensina que o medo é um sinal de alerta e não um inimigo absoluto. Ele sugere que você observe onde ele aparece com mais intensidade, porque ali reside o maior espaço para crescimento. Medo indica onde sua coragem será mais recompensada e onde seus talentos terão maior impacto. A mente que entende isso transforma o medo em ferramenta estratégica, usando-o como bússola para o sucesso. Hill alerta que ignorar o medo ou tentar suprimi-lo apenas o fortalece. Em vez disso, enfrentá-lo, analisá-lo e agir apesar dele gera uma energia única, capaz de superar barreiras aparentemente intransponíveis. Ele também lembra que cada grande líder, empreendedor ou inovador teve que enfrentar medos semelhantes e que sua força não veio da ausência do medo, mas da disciplina e coragem diária. Cada vitória sobre um medo reforça a confiança, aumenta a clareza e prepara o caminho para desafios maiores. Hill conclui que dominar o medo é dominar a si mesmo, e essa é a chave de toda realização significativa. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que outros também aprendam a usar o medo a seu favor. Chegamos ao ponto culminante. Napoleon Hill nos ensina que o medo só tem poder sobre você enquanto você permite. Cada momento em que você age, apesar do medo, é uma vitória sobre a limitação e sobre a dúvida. Ele afirma que o verdadeiro sucesso não vem da ausência de medo, mas da coragem que você demonstra diariamente, enfrentando os desafios, tomando decisões ousadas e transformando insegurança em ação. Hill incentiva a criação de um programa mental de coragem. Visualize o sucesso,
Planeje suas ações e repita afirmações positivas que fortaleçam sua confiança. O medo, quando compreendido, se transforma em guia, mostrando onde é necessário crescer, aprender e agir. A grande lição é que todos os limites existem apenas na mente. Ao enfrentá-los com determinação, você descobre que é capaz de conquistar muito mais do que jamais imaginou. Agora é sua hora de agir. Enfrente seus medos, supere suas dúvidas e transforme sua vida em uma história de coragem e conquista. A força que você procura está dentro de você, esperando para ser despertada. Inscreva-se agora, ative o sininho, compartilhe com todos que precisam de inspiração e comece hoje a dominar seus medos para criar a vida extraordinária que você merece.